Gênesis capítulo 18. E o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé junto a ele. E, vendo-os, correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra. E disse: Meu senhor, se agora achei favor aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se, peço-te, um pouco de água, e lavai os vossos pés, e repousai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão para que conforteis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso viestes até o vosso servo. E eles disseram: Faze assim como disseste. E Abraão apressou-se e foi à tenda, a Sara, e disse: Apressa-te, amassa 3 medidas de flor de farinha, e faze pães assados no borralho. E correu Abraão ao gado, e tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao moço, que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga e leite, e o bezerro que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eis que ela está na tenda. Então disse: Certamente tornarei a ti no próximo ano, por este tempo. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade. A Sara tinha cessado o costume das mulheres. Assim, Sara riu-se consigo, dizendo: Depois de haver envelhecido, terei eu ainda prazer, sendo também o meu senhor, marido, já velho. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, darei eu à luz, sendo já velha? Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, voltarei a ti, por este tempo, no próximo ano, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Eu não ri porque temeu. E ele disse: Não, tu riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para a face de Sodoma. E Abraão ia com eles, para os encaminhar. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu o escolhi, para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticar a justiça e o juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se, de fato, fizeram segundo o clamor que veio até mim, e se não, eu o saberei. E desviaram-se dali aqueles homens, e foram em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou em pé diante do Senhor. E Abraão chegou-se, e disse: Destruirás tu também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos naquela cidade, porventura a destruirás, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que nela estão? Longe de te fazer tal coisa, de matar o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, então perdoarei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão e disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, sendo eu pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E ele disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou a falar-lhe, e disse: Se porventura se acharem ali 40? E ele disse: Não o farei por amor dos 40. Então disse: Rogo-te que o Senhor não se ire, se eu falar:
se porventura se acharem ali 30? E ele disse: Não o farei, se eu achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20? E ele disse: Não a destruirei por amor dos 20. Então disse: Rogo-te que o Senhor não se ire, se eu falar só mais esta vez, se porventura se acharem ali 10? E ele disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar.